Bom dia, gente. São exatamente 10h19. Nós estamos começando mais um bate-papo. Viver com sentido. Perdoar é mais barato. Essa é a proposta. É o nosso terceiro encontro, nossa terceira fala sobre esse assunto, sobre a questão do perdão. Evidentemente que é uma forma da gente viver a vida tentando tirar do nosso coração todo o rancor, todo o ressentimento, né? Então, esperamos que sirva para que vocês aproveitem este momento. Deixa eu só encostar a porta, que senão o telefone não nos deixa. Bom, o rancor é uma emoção que não nos permite esquecer uma situação que ocorreu e pela qual nos sentimos doídos ou machucados. É por essa dor que procuramos devolver de alguma maneira a dor que nos causaram, esperando o melhor momento para isso. Com o tempo, o rancor só nos traz mal e faz mal. Bom dia, Márcia Braga, o Sander, a Marta Domingos, lá de Ouro Branco. O rancor é, na realidade, uma emoção não resolvida por conta de uma situação que nos causou mal. E que não enfrentamos, mas que silenciamos e guardamos, prolongando assim o nosso mal-estar indefinidamente. O rancor permanece e com ele o sofrimento, já que existe um ressentimento em nosso interior que não nos permite resolver a situação. E com isso guardamos as nossas recordações de dor. O ressentimento é a antessala do rancor. É uma emoção de dor, irritação e raiva diante de uma situação vivida ou de uma pessoa que nos causou mal. Então, nós vemos assim, de que toda essa atitude, essa maneira de nos portarmos diante da realidade, faz com que nós mesmos sofremos e não os outros, né? Então, nós havíamos trabalhado um pouco sobre essa questão. Agora, hoje, nós vamos ver assim, o quanto o corpo sofre mediante ao ressentimento, ao rancor que nós trazemos, aos ocorridos e a tudo aquilo que nós vamos remoendo dentro de nós mesmos. A vingança não seria a solução para o rancor, né? Seria uma forma da gente alimentar mais ainda esse ressentimento e esse rancor. Só que a gente fala assim, olha, como que o corpo sofre? Porque dentro do nosso estômago repercute esse ressentimento, sentimento de culpa, o jamais perdoar, a raiva, o ódio, a traição. Nosso estômago não foi feito por Deus para digerir qualquer coisa. Algumas que lhe são impossíveis. Por exemplo, ele não digere uma moeda, uma taxinha, uma pedra dura. Então ele manda adiante. Ele constata que o único jeito é mandar para fora, para se ver livre. Ali é que elas não podem ficar. Nós não fomos projetados pelo nosso Criador para guardar presos. Para essa finalidade são construídos os presídios. Se por acaso nos tornamos uma casa de detenção, é hora de reagir, não contra os presos, mas reagir, agir de novo, com relação ao que fizemos no passado. Realizar algo
agora uma ação diferente: soltar os presos detidos em nosso coração. Então a gente fala assim, há pessoas que têm tanto preso em seu coração que dificilmente consegue sobreviver. Então esses presos vão fazendo com que a pessoa vá remoendo e remoendo e remoendo. Parece-me que a vida assim tem uma amplitude, né? O mundo é tão amplo, tem várias possibilidades, mas a pessoa está confinada ali naquele mundinho que ela se construiu, naquele rancor que ela traz na sua vida. E aí então, evidentemente, ela vai perdendo o seu tempo e perdendo a possibilidade de vislumbrar outras situações ou outras experiências. E nós diríamos assim, olha, a vida já se encontra pesada por conta dos presos que nós carregamos. E vai se encontrar mais sem sentido por conta das impossibilidades que nós vamos criando também em nossa volta. Então, fala assim, a amargura aparece. Pelo perdão e declaração de inocência, podemos nos ver livres deles e de suas consequências. Assim como nosso estômago procura ver-se livre de alimentos nocivos pelo vômito ou pelo desarranjo intestinal, também nosso corpo gozará de bem maior saúde na medida em que formos perdoando os outros e a nós mesmos, destruindo as provas contra eles e nós mesmos. Então, olha que interessante quando a gente consegue fazer dessa forma, né? Perdoar os outros e perdoar principalmente a nós mesmos. Certa vez um genro estava prestando serviço na roça do sogro. O sogro, percebendo que o genro estava parado, deu-lhe um grito de alerta para que trabalhasse mais. Na mesma hora o genro percebeu que aquilo era uma indireta. Deixou ali mesmo a enxada e a mulher que com ele estava foi-se embora, prometendo que não mais retornaria a trabalhar e nem à casa do sogro voltaria. Alguns meses depois, o genro foi internado no hospital. O médico o examinou e constatou a presença de 3 úlceras nervosas no estômago. Este é um típico exemplo daquilo que muitas vezes acontece nos relacionamentos. Primeiro, ocorre uma agressão por uma das partes, ou uma insatisfação, uma mágoa, um rancor. Quem se sente agredido coloca-se como vítima. Terceiro, a reação mais comum é ficar de mal com o agressor. E, evidentemente, eu digo assim, de que a horta lá, ou esse campo, ia ficar sem ser capinado? Não. O genro não ficou lá, mas possivelmente o sogro arrumaria outras pessoas para limpar. Aquilo não dependeria, evidentemente, dele, e nem ia faltar pedaços se ele deixasse o sogro lá para poder resolver tudo aquilo. Pensa que a justiça será feita guardando e remoendo a agressão recebida. Não vai. Cara feia, como diz os antigos, é fome. Não vai resolver essa agressão que você está remoendo dentro de você. Estoque em seu interior as provas contra o agressor. O físico é que paga o pato. A doença aparece porque nós chamamos isso de somatização. Além do genro não receber pelo serviço prestado para o sogro, teve que gastar no hospital. Aqui aprendemos que perdoar é duplamente vantajoso. Recebemos mais e gastamos menos. Por isso que ser esperto e econômico é sempre perdoar. Se pudéssemos ver quantos aplausos e pulos de alegria dá nosso estômago cada vez que perdoamos de todo o coração, não resistiríamos a perdoar sempre. Ele é tão bom e companheiro nosso,
ao menos por amor e carinho para com ele que tanto trabalha, realize em nosso favor, vamos apressar-nos a perdoar para que o nosso esforço possa ser menor e mais rendoso. Carregar o próprio peso já nos cansa. No final de um dia, geralmente estamos exaustos. Imagine ter que carregar sobre os ombros uma porção de pessoas a quem não perdoamos. Aqui tem gente assim que às vezes passa a situação, mas guarda lá o rancor. Eu me recordo de uma vez que houve um pequeno acidente, e eu acho que eu havia dito para vocês de uma limusine, de um carro BMW. Estávamos na 040 com uma Kombi e de repente eu olhei assim para um amigo meu e falei: só, toma cuidado, que de repente você vai entrar aqui para esse lado e vem vindo um carro que vai ultrapassar a gente do lado errado. E acabou que ele entrou mesmo, deu certo, e entrou, e o carro, para poder não esbarrar, acelerou e acabou esbarrando o carro do homem. Houve uma grande discussão, eu resolvi ali com esse senhor a questão. Ele desceu do carro já trazendo um cartão, dizendo que era advogado no centro de Belo Horizonte. E eu dizia assim: olha, o cartão do senhor não vai me intimidar, o senhor que estava fazendo errado. Falou: você estava fazendo uma conversão. E eu ainda respondi, falando: só me desculpe. Todos os sentidos que eu conheço de conversão, até religiosa, está erradíssimo essa conversão tua. Não é por aí que se faz conversão. Você estava ultrapassando a gente do lado errado. Quer discutir comigo que eu sou advogado? Eu falei assim: meu filho, não vai me intimidar você sendo advogado. Então tudo que eu tinha que dizer, eu disse naquela hora pro homem. E aí então, correu no carro, pegou um talão de cheque: quanto que vocês querem aí para poder ir embora? Eu falei assim: não é teu cheque que vai fazer com que a gente vá embora, né? É para poder alertar o senhor de que o senhor não pode fazer isso do jeito que o senhor fez, não. O senhor fez com a gente, mais tarde você vai fazer com outro. Eu falei: não, eu dou um cheque aí para poder cobrir as despesas. Eu falei: meu filho, o senhor é advogado. Eu falei: não é desprestigiar advogado, não. Mas eu falo que é uma pessoa que tem muito argumento, tem muita esperteza. Quem vai dar certeza para mim quando o senhor chegar em Belo Horizonte, o senhor não vai assustar essa folha, esse cheque aí e vai nos deixar na mão? Ademais, nosso carro aqui, a Kombi, não aconteceu nada, houve uma marca. O carro do senhor que estragou mais ainda, né? Então o senhor pode ficar tranquilo, não quero nada da parte do senhor, não, pode ir embora. E aí o homem pergunta: você faz o quê? Eu falei: eu sou padre. Eu falei: discutindo comigo? O advogado me disse. E eu peguei e respondi logo em seguida. Eu falei assim: uai, por que o senhor é Jesus Cristo por acaso? Eu não posso dizer qual que é o meu pensamento, como que eu vejo, e dizer para o senhor que o senhor está errado? Só porque eu sou padre, o senhor vai achar que o senhor tem o direito de pisar em mim porque o senhor é advogado? Não, não lhe dou o direito de pisar em mim, não. O que eu tiver que falar, eu vou falar, e falo aqui agora. E vou dizer o seguinte: olha, só pode tomar o rumo do senhor e ir embora, porque eu não tenho nada para resolver mais com o senhor, não. Pode ir embora. Foi-se embora. Meu amigo entrou no carro, não falou nada até então na discussão. Andamos quilômetros depois, esse meu amigo falou assim: que bom que ele deu o cartão, porque eu vou escrever uma carta, vou acabar com ele na carta. E eu olhei e disse assim para o meu amigo: mas acabar com quem? Com o advogado lá que isso, meu filho? A gente já andou mais de 20 quilômetros ou mais. O que se passou ficou lá atrás. Nem lembro mais o que eu tinha que falar para o homem, eu falei tudo lá mesmo. Agora eu estou indo para frente, que eu quero deixar minha mudança onde eu vou. Estou pensando como que vai ser morando lá na primeira paróquia minha, essa questão toda. Nem estou lembrando mais do homem. Ademais, se você escrever uma carta, ele pode usar essa carta como se você estivesse atacando e aí abrir um processo contra você. Eu acho que você deveria de falar algumas questões lá. Não é trazer esse homem aqui dentro da nossa Kombi, depois que ele ainda passou aqui esbarrando a nossa Kombi, né? Então, da mesma forma, deve ser a nossa vida. Carregar os outros às costas é justamente isso. Olha, as coisas passam lá no passado, os anos continuam e a pessoa guarda, remói, ressente e vai carregando aquele peso, e aquele peso
Há pessoas que parece que não vivem para si, mas vivem em função de carregar o peso do outro, né? E a coisa incomoda tanto que a pessoa deixa de se enxergar e começa a observar a vida do outro para ver se o outro está para baixo, porque a alegria dessa pessoa é fazer com que o outro esteja sofrendo, porque é uma forma de vingança. Olha, eu vou perder o meu tempo de ficar observando a vida do outro, porque o outro vai continuar caminhando, e vou perder também meu tempo, porque eu não vou estar observando o que se passa ao meu redor. Então nós dizemos assim, olha, é bem verdade que podem ser vários os fatores que causam desvios e dor na coluna, como por exemplo, levantar excesso de peso, realizar esforço físico com o corpo frio, sem antes realizar aquecimento e alongamento, tomar uma posição indevida ao fazer um esforço maior, sentar de forma errada, dormir em colchão e condições inadequadas, realizar exercícios físicos de forma indevida e tantos outros. Mas desejamos aqui afirmar que, à medida que as pessoas conseguem perdoar de todo o coração quem as ofende, muitas delas se livram de males de coluna, vivem menos cansadas e bem mais aliviadas. Somente uma correta avaliação médica pode dizer ao certo a causa mais provável da dor das costas. Jamais queremos aqui afirmar que todos os que sofrem de dor na coluna o sofrem simplesmente por falta de perdão. O que desejamos ressaltar é aquilo que se constata: o perdão melhora a saúde. Por isso desejamos, através dessa ilustração na página, no desenho seguinte, eu vou mostrar, ajudar a entender que o perdão favorece para que tenhamos maior saúde. Na pior das hipóteses, convenhamos que andar só é bem mais cômodo do que carregando uma porção de inimigos nos ombros. Então, às vezes é o que nos impacta, né? Perceber justamente isso. Ó. Olha a situação de muitos de nós. Vivemos essa situação, né? Carregando os outros às nossas costas. E é preciso que nós nos livremos dessa situação. Muito acontece também com a questão da dor na nuca. Quando tensão nervosa acumulada na nuca, quando realizamos qualquer tipo de pressão nessa área de nosso corpo, imediatamente sentimos a dor. É uma área que facilmente se torna dolorida devido à tensão, expressão emocional em que vivemos. Por ali passam os principais nervos que ligam nosso cérebro ao resto do corpo. Ali pode estar uma central de cargas negativas e inimigos dependurados. Muitas coisas ruins e negativas podem há anos ali estar acumulado. O perdão é ótimo recurso para realizar a descarga da tensão. Então nós percebemos que a dor na nuca muitas vezes se constata dessa forma, olha. Carregando as pessoas vinculadas ao nosso pescoço, né? E muitas das vezes pela falta de perdão. Decretando a libertação e libertação das pessoas ali enganchadas, desde que nos ofenderam e começamos a carregá-los conosco. Então, falar assim, pelo perdão descarregamos os fardos que nos dando fim à prática de reciclar a raiva e a culpa. Então, é o que nos leva a pensar com relação ao perdão que todos nós devemos dar. Eu falo assim, a melhor forma de viver a nossa vida, a nossa caminhada, muitas vezes, é tentando viver para nós mesmos. Né? Desde ontem eu insisto isso, viver para nós mesmos é perceber assim, de que o mundo que você constrói, o mundo é teu. É o teu espaço. A começar desse espaço do seu quarto, né? A gente fala do seu espaço, da sua cama, né? Eu vejo
eu coloco ali um boneco, né? De pelúcia, né? O Todinho, que eu ganhei do Pedro, né? Não, mas isso é muito feio, é meu. É feio para você, mas eu gosto, né? Depois você sai do teu quarto, você fala a tua casa, como que você vai organizar? A frente da tua casa, o teu carro. Da mesma forma, isso deve acontecer dentro da tua vida e dos espaços que você ocupa, ou como chefe, ou como coordenador, ou como você precisa organizar segundo o modo que você se sente bem. Então, falar assim, olha, uma forma de buscarmos se livrar desses pesos é não dar tanta importância à fala do outro, né? E mesmo que por alguns momentos você se importe tanto, não tente levar isso para o dia seguinte, né? Porque o dia seguinte ele vai se tornar melhor segundo o modo, a forma como que você coloca a confiança nesse espaço. Ou seja, o dia seguinte vai se tornar melhor se você pisar neste dia com o pé direito, né? Ou seja, se você começar a olhar o dia seguinte com outro olhar e não com o olhar manchado que você terminou o teu dia no dia de ontem, né? Sempre há um novo recomeço. E esse novo recomeço é uma forma de você transformar a tua realidade. Fala que no início é difícil, acho que em todos os sentidos. Você quer ver assim, eu falo que se compara a algumas mudanças, né? Falar assim, me recordo da minha primeira paróquia. Quando eu cheguei assim, achei estranho, estava translocado, deslocado, e foi uma situação super difícil. Mas no momento em que eu me instalei lá e comecei a dar característica do meu espaço, meu quarto, da casa, daquilo que me agradava, aquilo se tornou perfeito, né? Tudo estava bom externamente, eu me comunicava bem com os outros, essa questão toda. Havia pessoas que não gostavam, como em qualquer outro lugar, sempre tem pessoas que não vão gostar de você mesmo, né? Mas isso não vem ao caso e nem vai fazer diferença nenhuma, né? Que a gente não está no mundo para agradar ninguém. Você está no mundo para se realizar e não para agradar os outros, né? Os outros vão gostar de você do jeito que você é. Terminado, quando eu estava bem, fui transferido. Foi a pior coisa, até me reestruturar, até me organizar, até... Então foi horrível. Passado um tempo, me reestruturei. E assim sucessivamente, vim de Lafayette, do Santuário de São Judas Tadeu, para Divino Espírito Santo, foi horrível, né? Fiquei completamente deslocado, translocado. No primeiro dia voltei para casa, nem sabia onde que era a casa paroquial, que eu não sabia andar direito lá, mas enfim, me adaptei, adorei, né? Se falasse para mim assim, você voltaria para São Judas? Adoro São Judas Tadeu e as pessoas, o povo que tem muita simpatia comigo, né, lá. Mas eu não voltaria, porque eu adoro o Divino Espírito Santo. Hoje já não estou mais no Divino Espírito Santo, estou na Assunção. Chegar daqui, me senti um peixe fora d'água. Difícil de ir me adaptando. Mas hoje, se falar assim, você voltaria para o Divino Espírito Santo? Não. Estou adorando ficar aqui em Barbacena. Mesmo nesse tempo de pandemia, mas estou adorando estar aqui em Barbacena, né? Vai chegar um tempo que eu tiver que ir para um outro lugar, também vou ficar meio assustado, né? Mas falar assim, realmente, Márcia, toda mudança é difícil. Mas vai se tornando mais fácil quando essa mudança se partir de dentro de nós mesmos. Eu falar assim, você quer ver uma mudança difícil? Acho que todos nós que passamos pela bariátrica, né? Vocês sabem de que eu passei por essa questão da bariátrica. Eu tinha 140 quilos mais ou menos, né? Hoje eu tenho 70 e poucos quilos. Então tem 6 anos que eu fiz a bariátrica, né? Então se for olhar assim, olha, foi uma mudança de vida, né?
Ah, você decidiu, foi de uma hora para outra? Eu falei, não, eu, para chegar lá, falei, meu Deus do céu, eu devo estar louco de fazer isso. Eu já havia tentado várias saídas para a questão da bariátrica. Então, havia começado a fazer exercício, acompanhamento com nutricionista. Pois é, ó, você também tem 8 anos, né, de bariátrica, mas havia conseguido acompanhamento com nutricionista, até que um dia comecei a ter pressão alta, desmaiar no altar, essa questão toda, e a médica falou só, você não tem condições de fazer essa forma, esse tipo de dieta, né? Então o que que eu fiz? Falei assim, gente, o jeito é procurar um outro recurso. Aí me indicaram um médico, fui a Belo Horizonte no médico. Quando eu sentei na sala lá do médico, já tinha marcado a consulta, tá tudo agendado, tá aguardando o médico chegar. Eu ouço um dizer, não porque não dá assistência, não porque eu tive uma amiga que morreu, não porque eu tive fulano que não adiantou nada, não, eu tive... Eu falei, o quê? Peguei minha carteirinha do plano, fui caminhando até o elevador, quase que de costa. Me recordo, parecia cena de filme. Encostei perto do botão do elevador, apertei, como se não quisesse nada. Na hora que abriu a porta, eu caí dentro do elevador. E fui-me embora. Falei, o quê? Eu não sou doido, eu não tô querendo morrer, eu quero é viver. Aí fui embora, não fiquei não. Passado um tempo, com outro médico me acompanhando para poder fazer a dieta. Daí me deram um remédio chamado sibutramina. Eu vivia com dor de cabeça, pressão quase encontrando, aquela confusão e fazendo dieta, essas coisas todas. Realmente perdi 10 quilos, mas aquilo não ia. Minha pressão estava quase encontrando. Falei, eu preciso procurar. Fui procurar uma médica. Procurei a médica, fui fazer o acompanhamento com a médica, deu todos os encaminhamentos. E eu meio receoso, fui lá, fiz todos os exames, fui na Unimed e no plano lá, né? E aí me recordo que a médica falava assim, olha, costuma o plano levar mais ou menos um mês, 15 dias para liberar. Eu falei, graças a Deus, não estou com pressa. Mas por infelicidade cheguei lá no lugar do plano e o médico me atendeu e falou assim, ó, tá liberado, na mesma hora. Fala, mas não vai demorar? Você não quer pensar mais um pouquinho? Eu tento falar, você é a primeira pessoa que chega aqui e está querendo te segurar, né? Voltei na médica, falou, só vai viajar? Falei, vou. Então só viaja, pensa, descansa. Quando você voltar, a gente faz a bariátrica. Falei, beleza. Viajei. Fiquei num hotel que a entrada do box, acho que mal cabia minha perna para poder entrar, para tomar banho. E eu me esforçava para entrar nesse box, né? E ficar com a raiva. Daí eu falei, não, eu vou resolver isso. Fui à rua, comprei uma chave de fenda para soltar o parafuso da porta do box para ela abrir mais para poder entrar. Quando cheguei lá, subi numa cadeira, vi que não era parafuso, era rebite. Eu desci na recepção, discretamente falei com a recepcionista, não tem um outro banheiro onde o box seja maior para eu poder entrar? Não estou conseguindo entrar no box, assim, é muito apertado. Eu falei, nós estamos comentando isso aqui, estávamos preocupados. E aí eu comecei a dar risada, né? Eu falei assim, não, essa situação vai mudar, eu preciso com o tempo mudar a minha vida. E depois que eu mudar, eu preciso tomar vergonha na cara e seguir direitinho. Olha, e eu sigo direitinho. Quem me conhece sabe o tanto que eu sigo direito. Mudei. Então eu falo assim, realmente toda mudança exige de nós uma transformação, um esforço necessário, né? Mas quando você consegue se esforçar e ver que você não é mais o mesmo, nossa, mas isso te dá uma satisfação. Também da mesma forma na vida. Quando você começa a descartar aquelas coisas que não são essenciais, as ofensas, as pessoas que te atacam, as pessoas que falam demais, as pessoas que... começa a jogar tudo no lixo. Você não é caçamba para poder carregar tudo isso. Você não é caçamba. Joga no lixo. Olha, as pessoas que às vezes estão errando a lata de lixo e estão pensando que você é lixo e despejam em você. Aliás, não são pessoas que estão abertas ao diálogo, são pessoas que estão vomitando
e te confundindo com a latrina, né? Então, ó, descarregue, jogue fora. Olhe para essas pessoas. Eu sempre faço assim: veja, mas não enxergue. Ouça, mas não escute. Dê tempo ao tempo. Você quer resolver as coisas? Ouve as pessoas. Veja a reclamação dela. Veja as críticas que ela tem. Enquanto ela estiver falando, pense nas coisas boas da tua vida. Terminada a fala dela, continue vivendo a tua vida. Se for bom, você muda. Se for ruim, joga no lixo. Quando ela te encontrar e falar assim, aí, você conseguir colocar em prática, devolva a pergunta. Fala para ela o que você acha. Ah, eu acho que você colocou. Às vezes você nem pensou, e eu faço muito isso. Na vida de comunidade eu sou mestre em fazer isso. Só tem que mudar isso, fazer isso perfeitamente. A pessoa já chegou exigindo que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer isso. Mas pergunte para mim primeiro se eu teria condições de mudar. Não é eu tenho que mudar. Pergunte se eu quero mudar, se você acha que seria melhor assim. Não é do jeito de chegar definindo. Aí quando chega definindo, eu ouço. Quando a pessoa vai embora, eu falo, nossa, ó, perdi meu tempo. Oh, meu Deus do céu, vou-me embora. Nem estou aí mais para as coisas. Passado um tempo, ou eu dou um cansaço na pessoa dizendo que ainda vou ver, e não vejo nada, não estou nem aí para as coisas. Ou se não, quando eu vejo que é essencial, vou lá e mudo mesmo. Mas caso contrário, eu não perco mais tempo. Chega um tempo em que você vai ter uma certa idade, que eu falo assim, você não tem mais nada a perder mesmo. Se você tiver que falar, você fala. Se o outro quiser ouvir, muito que bem, ouça. Se não quiser ouvir, continua vivendo a tua vida. Não são os outros que vão pagar a tua conta. Então, para que carregar todo esse peso nas tuas costas? Então, tente mudar a sua vida. Eu falo, Márcio, mudei de tal forma, depois de 5 anos, ontem que eu saí, fui caminhar e tomei um sorvete. Mas tinha 5 anos que eu não tomava um sorvete. Tem mais de 5 anos que eu não tomo refrigerante. Não faz diferença nenhuma. E adorava um refrigerante. Hoje, com a bariátrica, adorava um arroz. Não ligo mais para arroz. Como, mas não ligo tanto. Então, há mudanças na vida da gente. Se essas mudanças ocorrem assim, também elas devem ocorrer do comportamento nosso. Espero ter podido ajudar a todos vocês, e esse diálogo nesse tempo de pandemia nos ajuda sempre mais nos aproximar uns dos outros, né? Fico muito feliz da gente poder partilhar um pouco dessa nossa experiência, dessa nossa caminhada, e ver o quanto vale a pena mudar a nossa vida e transformar a nossa realidade. Um abraço, se Deus quiser, nos encontramos amanhã. Um abraço a todos.